Bem-vindo ao nosso 5º episódio do Cast Elevar, o podcast para elevar o seu negócio. Um oferecimento da PB Obra Seca, empresa de projetos e impermeabilização, e Elevatus Consultoria Empresarial. Muito bem. Sentiram a minha falta no episódio anterior, que eu não pude participar? Se você não sentiu a minha falta, não precisa fazer nada, não precisa curtir, não precisa comentar, tá bom? Guarda pra você. Agora, se você sentiu a minha falta, escreva aqui nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho e você vai ficar no meu coração. Agora, olha só, o podcast de hoje, o episódio de hoje é super interessante para você, empreendedor. Porque a gente vai falar sobre vendas. Vendas, que é a porta de entrada de recursos para a sua empresa. Então, fique até o final, que vai ter muita dica, vai ter gatilhos mentais, vai ter programas que a gente pode utilizar para melhorar esse departamento dentro da nossa empresa. Agora, doutor, fala para mim. E quem empreende, quem tem uma empresa, mas não é bom em vendas, o que ele faz? A gente tem dois cenários. Tem aquele cara que tem uma empresa muito pequena ainda e não tem condições de contratar um vendedor. E tem aquele cara que tem condições de ter um bom vendedor. Então, se é essa empresa que tem condições de contratar um bom vendedor, ele tem que suprir essa necessidade que ele não tem, essa deficiência que ele não tem, que é vendas. E é importante a gente salientar que vendas é o principal canal de recursos dentro da empresa. É através de vendas que a gente tem dinheiro em caixa, que a gente paga a conta, que a gente paga funcionário, que a gente tem lucro. Agora, se é um cara que não tem condições de contratar um vendedor, aí tem que se qualificar. Venda é treinável. Vendas é treinável. Tá, mas como que eu me qualifico? Porque se eu não sou bom, eu não tenho essa possibilidade naturalmente. Como que eu me qualifico para ser boa vendedora? Existem cursos específicos para a área de vendas, para o cara se tornar um bom vendedor. Então, existem formas de você se desenvolver relacionamentos interpessoais para você conseguir engajar o seu potencial cliente. Existem gatilhos mentais que você usa para isso, você é muito boa nisso. A gente vai contar um pouquinho hoje. Exato. Existem técnicas de venda, então... Se é uma empresa que fornece um produto técnico, um serviço técnico, é bom mesclar o conhecimento técnico com o conhecimento comercial. Não é bom nem ser muito comercial e nem muito técnico, tem que ter um equilíbrio dos dois. Isso é treinável. Tá, então vendas é treinável, muito bom. E quais, assim logo de cara, quais são os programas que você recomendaria para a gente fazer a gestão dos nossos clientes? Existem vários. Um que eu gosto que é bem simples, que pode ser implementado muito rápido, é o Notion. Eu não faço propaganda do Notion. É um programa de CRM muito fácil, muito intuitivo de usar. E lá você consegue colocar os dados do cliente, você consegue colocar os dados da proposta, você consegue qualificar a proposta em prioridade, porque também é um ponto que o empreendedor acaba pecando, o cara vai fazendo a oferta, proposta, a gente chama de proposta, e acaba não qualificando. E por que isso é ruim? Porque eu não sei, no fim do mês eu fiz 50 propostas, e quais são as propostas, quais são os clientes que eu preciso focar? Quando você faz a qualificação de leads e você tem um programa de CRM, você consegue filtrar quais são os projetos que você precisa colocar mais energia. Então, CRM é um programa que eu faço a gestão dos meus clientes. Lá eu coloco as informações pertinentes aos meus clientes e as minhas propostas. Exatamente. Customer Relationship Management. Eu acho que é isso o nome. Nossa, como ele é bilíngue, gente. Gostei, que são sistemas de gestão comercial. Perfeito, eu uso na minha empresa, é muito importante, porque às vezes você fala com um cliente e ele te passa que ele pretende fechar aquele projeto daqui a um mês, vamos supor. Não adianta você ligar para ele a semana que vem, porque não está ainda no time de fechamento. E também não adianta você ligar para ele daqui 3 meses, porque aí pode ser que você já tenha perdido. Então, a gente tem muitas coisas para fazer, a gente tem alguns clientes para gerir e a gente pode perder essas datas. Então, lá no nosso escritório, a gente usa o JetFlow, que é um CRM para fazer a gestão dos nossos clientes. A gente coloca datas. Então, por exemplo, eu falei com você, meu cliente, você me comentou que vai fechar daqui a um mês. Então, uma semana antes de um mês, eu coloco lá, que quando eu abro o CRM, ele me vem essa notificação de que eu preciso te ligar. Então, realmente faz toda a diferença. Até porque a gente acaba esquecendo, né, dos detalhes, do que você comentou, e por lá a gente consegue consolidar tudo, né? Exato. E assim, quando você faz uma previsão orçamentária, quando você quer
fazer um levantamento de quais são as entradas de pedidos, ou qual que é a previsão de entrada de pedidos dos próximos dias, semanas ou meses, é importantíssimo você ter um CRM, porque lá você tem uma ideia de quais são os projetos, por exemplo, que vai fechar em uma semana. Então, você qualifica, é muito importante qualificar esses orçamentos, essas propostas que você faz. Eu costumo recomendar uma curva ABC, uma qualificação ABC. O que é curva ABC? Curva ABC é basicamente você qualifica esses orçamentos em prioridades. Então, A, por exemplo, você pode se definir de acordo com o tempo médio de fechamento dos seus projetos. Mas A, por exemplo, é um orçamento, um pedido que vai fechar em uma semana. É urgente. É urgente. Eu preciso ligar para esse cara praticamente todos os dias. B, é um pedido ou um projeto que vai fechar em um mês. Então, eu preciso manter pelo menos um follow-up a cada 2 vezes por semana, 1 vez por semana. E C é o projeto que vai fechar acima de um mês, acima de 4, 5 semanas. Então, quando eu filtro A, eu quero ter uma ideia de quais são os projetos que vão fechar no curto prazo. Eu vou lá no A. Pô, tem 5 projetos, R$50 mil. Eu vou ficar em cima desses caras. Isso fecha logo. B, eu preciso manter um follow-up, mas a energia que eu vou colocar aqui é um pouquinho mais baixa. E C é um cara que eu preciso manter presença para quando esse projeto começar a maturar, eu preciso visitar esse cara, eu preciso eu preciso ficar no radar dele. Tá. E tem CRMs que a gente consegue usar a versão gratuita, né? O Notion tem gratuito. Eu não faço propaganda do Notion. Não sei não, viu? Eu preciso ver sua conta bancária. Eu tô achando que tá chegando alguma coisa lá. Tá só descontando. É que eu tô gastando o salário ainda de janeiro do ano passado. Mentiroso! Não, muito tem um monte de software de CRM gratuito. Que dá pra gente fazer essa gestão, né? É porque às vezes a gente fala sobre CRM e, de repente, o empreendedor que está nos ouvindo pode falar, minha empresa é pequena, não vou investir nisso. E a gente tem que, mesmo sendo pequeno, a gente tem que se posicionar como empresa grande, né? A gente tem que agir, ter procedimentos como empresa grande. E se tem uma ferramenta gratuita que você pode usar, que vai te trazer uma gestão mais precisa, mais assertiva, por que não, né? Mesmo sendo pequeno, não é verdade? Exatamente. Mas... Tem mas? Tem um mas. Não, porque assim, se o cara... não gosto de software, eu não confio muito nesses aplicativos, nesses portais, usa uma planilha de Excel. Pega uma planilha de Excel, coloca lá o nome do cliente, coloca o número da proposta. Tem que ter o número de proposta. Tem coisas que parecem óbvias, mas às vezes o cara não tem uma proposta. Ele só vai gerando proposta lá, mas não tem nenhuma identificação. Tem que ter uma identificação da proposta, o nome do cliente, tem lá o valor do projeto e tem que ter, no mínimo, essa qualificação que eu falei. Aí você pode qualificação, que é o ABC, ou pode fazer uma qualificação por cores também. A forma como você vai identificar a prioridade do projeto fica a seu cargo. Mas uma planilha de Excel também resolve. Tá. Também resolve. Só que aí a gente está falando de quem já tem propostas para poder organizar, para poder fazer follow-up com o cliente, para poder ligar e falar, e aí, vamos fechar. Mas vamos voltar um pouquinho. E se eu nem proposta tenho no mercado? E se eu quero captar clientes? Se eu quero ser vista? Se eu quero difundir a minha empresa para o mercado? Qual estratégia de vendas você acha que essa pessoa, esse empreendedor, que está ainda logo no começo ali, ele pode usar para começar a mandar essas propostas, né? Eu vou fazer essa pergunta para você. Eu atuo no mercado, na área comercial há mais de 14 anos e boa parte da minha experiência profissional vem do mercado de capitais. O mercado de capitais é basicamente equipamentos, são projetos que têm um tempo de maturação muito grande, então tem projeto que demora 1 ano para fechar, 1 ano e meio. Já cheguei a fechar projeto com 3, 4 anos. Nossa. São projetos assim, de valores bem altos. E existem projetos, por exemplo, que é o que você tem mais experiência durante toda os seus 14 anos também de área comercial, que são projetos de maturação curta. Sim. Então, qual que era a sua estratégia? Eu volto essa pergunta para você. Como que você captava clientes? Como é que você aplicava esses gatilhos mentais para que o cliente confiasse no produto ou serviço que você estava oferecendo até chegar a ter uma proposta e até ter um fechamento? Perfeito. Então, eu vou contar um trechinho do meu início da empresa. Eu larguei uma carreira de CLT para poder empreender, né? Fizemos plano de negócio, que a gente já contou no nosso primeiro episódio. Inclusive, se você não assistiu, eu vou colocar aqui na descrição o link do nosso primeiro episódio para você entender a nossa história e saber de onde que nós partimos. Mas fato é, abri a empresa.
não tenho ainda cliente, a empresa não é conhecida, como é que eu faço para prospectar? Acho que esse é o principal desafio de quem começa a empreender, né? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a frequentar eventos e divulgar ao máximo de pessoas possíveis sobre a minha empresa. Me coloquei no mercado, estou disponível e eu faço tal coisa. Eu deixei muito claro qual era o serviço que eu prestava e o nome da minha empresa e como que a pessoa me encontrava. Porque é muito comum empreendedor, logo no início, querer abraçar o mundo, né? Querer fazer um pouquinho de cada coisa. O problema é que quando você faz um pouquinho de cada coisa, você não fica reconhecido por ser especialista ou ser referência em nada. Porque você faz um pouco de cada coisa. Na minha área, que era da construção civil, eu me especializei em impermeabilização. Então, quando eu falei, montei a minha empresa, era específico em consultoria e projeto de impermeabilização. Então, eu não ia fazer nenhum outro trabalho. Isso já foi um diferencial para poderem, quando lembrar da minha empresa, lembrar do que eu faço. E aí, os eventos me ajudaram demais, porque tô aqui meu cartão, tô aqui meu cartão, tô aqui meu cartão. E também participar de escrita de artigos técnicos, que aí você consegue fazer algumas palestras. Enfim, no mercado técnico é interessante, foi essa estratégia que eu tracei. E teve uma estratégia também, que foi a cereja do bolo, que foram as mídias sociais. Então, quando eu comecei a compartilhar conteúdo técnico, as pessoas já começaram a entender, eu deixei claro, né? Elas começaram a entender o que eu fazia, logo elas começaram a me ver como alguém que poderia ser contratada. E aí um indica para o outro, a mídia social ajuda bastante a alavancar, e aí começou. Eu comecei com contratos interessantes, principalmente pela comunicação e pelo plano de negócio que nós fizemos. Então, essa foi a minha estratégia que funcionou. Check. Perfeitamente. Ou seja, você precisa ganhar notoriedade. Exato. Os clientes precisam saber que você existe. E aí, dentro desse processo, a mensagem precisa ser bem clara. Que a gente costuma falar que é aquela pergunta que te fazem lá no churrasco da família de domingo, né? O que a sua empresa faz? É o pitch. É o pitch. Se você demorar 5 minutos para explicar o que sua empresa faz, você pode ter certeza que seu cliente não sabe o que você faz, né? Então, sua mensagem precisa ser clara. O que sua empresa faz? Que problema que ela resolve? Sim. E se fazer notado. Os clientes precisam saber que você existe. E você fez isso muito bem, porque você participava de palestra, participava de evento, participava de curso. Me convidava, eu estava lá. Ou sem me convidar mesmo. Boa. Mas aí o cara entrou em contato com você e falou, olha, eu tenho uma demanda, eu estou com um problema aqui no meu prédio de infiltração e eu queria saber se você trabalha com isso. Lembrando que você abriu sua empresa ontem. Como é que você faz agora? Como é que você começou a ganhar espaço no mercado a partir da entrada sua no mercado oficial, como empreendedora? Bom, primeiro que um dos grandes medos que a gente fica para quem está começando, né, é, poxa, será que vai ter espaço para mim? Será que não vão preferir contratar aquela empresa que está no mercado há 30 anos, que já tem nome, que já é grande? Por que vão contratar a mim, né? Então, isso foi muito impactante, essa questão. Porém, quando a gente sabe o nosso diferencial, que foi o que o plano de negócio fez, né? Nos dá mais segurança. Esse é um ponto. E segundo ponto, se você faz um trabalho bem feito, mesmo que seja um trabalho pequeno, mesmo que seja para um cliente que talvez não seja o seu cliente desejo, né? Você está ali no início. Se você fizer um trabalho bem feito, esse cliente vai te indicar para outras pessoas. E esse seu trabalho vai servir como referência para você ser contratado para outros. Então, no começo, qualquer oportunidade tem que ser abraçada com as duas mãos e com os dentes de forma bem... Porque é a oportunidade que você tem. E aí, você vai criando procedimentos aos pouquinhos, né? Vai mostrando para o mercado que aqui você já não vai mais atender, porque esse serviço você não faz mais. Você vai ali alterando a sua esteira de produtos de acordo com a realidade que a sua empresa vai tomando de proporção. Por que eu estou falando isso? Porque assim que eu abri a empresa, me veio muita demanda de caça-vazamento. Ah, eu lembro disso. Eu lembro que você chegava toda suja de gesso em casa. É. Porque eu trabalho com impermeabilização. O que é impermeabilização? É uma etapa dos serviços da construção civil que você faz para não ter infiltração. E quando dá errado na impermeabilização, ou quando ela não é feita, o resultado final é infiltração. Então, quando eu me posiciono no mercado falando, eu sou especialista em impermeabilização, eu atuo com essa área na época, né, há mais de 13 anos, as pessoas já fazem essa correlação e falam, tem uma infiltração aqui, vem ver. Então, tem gotejamento, é ela mesmo. Eu acho que minha pior inspeção que eu fiz na minha vida, eu estava procurando um vazamento de uma tubulação de ar-condicionado.
Tinha nada a ver com a impermeabilização. Eu falei, meu Jeová, o que eu tô fazendo aqui? Mas teve uma mudança de chave aí também naquela época. Teve, foi importante, foi importante. É o foco, né? É importante. Então é isso, eu consegui ter uma proposta. Eu tô com uma infiltração aqui no meu consultório. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu mandei um orçamento para uma visita técnica, foi aprovado. Quando eu cheguei lá, não era impermeabilização, era uma tubulação rompida do ar-condicionado. E aí tive que abrir o forro de gesso, fiquei toda suja, tive que caçar, enfim, virou um caça-vazamentos mesmo, né? Aí eu pensei, bom, não é isso que eu quero oferecer para o meu cliente. Não tem valor agregado para o que eu queria fazer, né? Eu queria na época, e o que eu faço é projeto de impermeabilização e consultoria. Então, você vai percebendo, você vai sentindo o mercado, o que ele quer, onde você quer chegar. E aí você vai dando um alinhamento, um direcionamento para a sua esteira de produtos, né? Perfeito. Você acha, porque o que acontece? No início da sua empresa, você trabalhava mais de 14 anos com impermeabilização quando você decidiu empreender... 13. 13 na época, quando né? eu abri 13. Isso. Você tinha 13 anos no mercado de impermeabilização, passando por várias etapas do processo, de empresas aplicadora, fabricante, na área comercial, etc. Mas o mercado não sabe ainda que você faz projeto. Você acha que quando... Por exemplo, vamos supor que eu, Rodolfo, decida montar minha empresa de projeto ou empresa de qualquer coisa de um serviço que eu nunca forneci. Você acha que nesse começo é interessante ter parcerias? Porque às vezes o cliente não vai ter confiança de fechar o primeiro projeto comigo, mas de repente um parceiro ir ganhando essa autoridade e montando o meu portfólio de obras entregues com parceiros. Você acha que isso é interessante? Acho que é interessante. Inclusive, eu fiz isso. Teve uma amiga do Sul que ela já estava na área há mais tempo, como projetista, como aplicadora, e nós fizemos alguns projetos juntas. Acho interessante, sim, justamente para a gente unir forças, para a gente ganhar um portfólio mais robusto. Tudo que a gente puder fazer de estratégia para melhorar, acho válido, sim. Claro, com bons parceiros, né? Com bons parceiros. Então, acho válido, sim, sem sombra de dúvida. Boa. Quando a gente recebe uma solicitação de orçamento, é muito importante, quando você está iniciando sua empresa ou quando você está já há algum tempo no mercado, você entender exatamente o que o cliente espera daquele projeto. Acho que isso ajuda bastante também no processo de orçamentação, no processo de apresentação da oferta, no fechamento do projeto. Você chegou a ter algumas dificuldades com isso? Como que você lidava com isso quando você recebia essas solicitações de orçamento no início da sua empresa? Muito bom. Tem uma diferença entre o que o cliente quer e o que o cliente precisa. Perfeito. Né? Então, às vezes, ele te solicita um orçamento para uma coisa que ele quer, mas, na verdade, o que ele precisa é de um escopo muito mais completo, só que esse escopo muito mais completo fica mais caro. E aí, tem algumas estratégias comerciais para você poder explicar isso para o cliente. Porque se logo de cara você já mostra para ele um orçamento mais caro, pode ser que você não consiga fechar nada, nem o que ele estava precisando. Aliás, o que ele estava querendo. Então, em alguns casos, é interessante a gente oferecer a proposta para o cliente, porque ele está querendo, e mostrar para ele, olha, esse é o caminho que você me pediu. Mas o seu problema é esse. Talvez faça sentido a gente iniciar por aqui e depois ir para esse caminho. Porque aí você consegue atender tecnicamente aquele cliente, porém você não perde comercialmente. Olha, não, o que você precisa não é só, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui que as mulheres vão me entender. Você chega ali numa clínica de estética e fala, quero aplicar um Botox aqui. Aí a moça que aplica o Botox, né, a médica que aplica o Botox, fala, então, é que você não precisa só de Botox, não. Você precisa corrigir essas rugas aqui do lado, você precisa preencher esse bigode chinês. Quando você vai ver, a conta fica 15 mil reais. Você não vai fazer nada, porque você falou, cara, eu fui lá para fazer só o Botox, agora tá me oferecendo tudo isso, você não vai fazer nada. Agora, se você senta lá e ela aplica o Botox para você e fala, você não quer ver também aqui, porque talvez ficaria legal? Pronto, aí você vai aos pouquinhos ali, vendendo mais para o seu cliente, mostrando para ele que você tem mais serviços para oferecer para ele e vai atendendo ele tecnicamente. Eu dei um exemplo bem esdrúxulo, mas a gente pode aplicar isso a tudo, né? Perfeito. Isso a gente chama em vendas de sell-up. Que é você... Como é que é? Sell-up. Que é o quê? Você começar com um produto básico, ou com um produto base, que é basicamente o cliente te pediu, e aí você ter adicionais ou opcionais que você oferece ao cliente de forma a facilitar a vida dele e entregar mais e até diferenciar você dos seus concorrentes. Então, quando você tem
quando você entende a dor do cliente, você consegue fazer essa diferenciação entre o que ele precisa e o que ele quer. E, às vezes, isso te coloca na dianteira, te coloca no pole position de uma concorrência que os seus concorrentes estão ali oferecendo só o básico. Ou isso também te dá uma vantagem, porque, às vezes, o seu concorrente cometeu esse erro de colocar mais coisas no escopo e deixa a proposta dele muito mais cara e tira ele, ou seja, te coloca num ponto de vantagem em relação ao que o outro está oferecendo. Mas muito bacana. Muito bom. Então, a gente agora já falou como que eu posso iniciar, né? Então, é participando de eventos, é fazendo corpo a corpo com os clientes, é se mostrando presente, deixando claro a sua mensagem, o trabalho que você oferece, o serviço que você oferece. Muito bem. Comecei, então, já a elaborar propostas. Já estou ali com o meu CRM, que a gente deu também de dica aqui para a gente ter o controle e a gestão das propostas. Aí você falou da curva ABC, né, que é para qualificar qual é o cliente que vai fechar de forma imediata, o que é a médio prazo e o que é a longo prazo. Ok, e agora? O que eu faço com essas propostas? O que eu faço com esses clientes? Como que eu me comunico com esses clientes? Como que eu me faço ser lembrado por esses clientes? Muito bem. Você precisa manter sempre o follow-up ativo, ou seja, eu preciso estar sempre em contato com o cliente. Primeiro que quando eu recebo a solicitação de orçamento, lá no começo, eu preciso entender qual que é a prioridade daquele projeto. Quando que o cliente vai tomar a decisão, quando que ele precisa estar com aquele problema resolvido, ou se é um equipamento, quando que ele precisa ter aquele equipamento dentro da obra dele, ou enfim. O time, né? O timing, porque isso vai definir qual que é a frequência de follow-up que eu vou fazer com esse cliente. Muito pode ser ruim, você não pode ser um vendedor petulante, que o cliente, quando vê sua ligação no celular, ele não quer atender. Então, o follow-up ele precisa ser bem assertivo, tem que ser num timing certo. A gente não pode espaçar muito o tempo de follow-up, porque você pode também ficar fora do projeto. É importante que, primeiro, você apresente a oferta para o cliente, e nessa apresentação, geralmente você vai gerar alguma revisão, porque às vezes é algum detalhe que o cliente precisa mudar, ou o escopo que foi de mais ou de menos. E você vai entendendo também se o cliente já recebeu oferta de concorrente, você vai tentando sondar os valores, se estão dentro do orçamento do cliente, você vai tentando entender se ele já recebeu oferta dos outros concorrentes, o que os outros concorrentes estão ofertando, para você sempre ir balizando sua proposta. E a minha dica é sempre ter alguma desculpa para ligar para o cliente. Então, sempre que você contatar o cliente, recado importante, sempre que você contatar o cliente para fazer um follow-up, entrega alguma coisa. Como assim? Pode ser uma dica de projeto, então você liga para o cliente e fala, você me pediu um orçamento para fazer a impermeabilização da laje, mas assim, será que não é interessante também você dar uma olhada nos banheiros? Porque assim, aí você apresenta um case e fala, eu tive um caso que o cliente acabou focando no telhado do empreendimento dele. Ele já tem a proposta da laje, por exemplo, exato. Tá. Mas assim, o banheiro deu bastante problema. Por mais que você não vai fazer a impermeabilização do banheiro comigo, mas assim, seria interessante você dar uma olhada. Talvez eu possa passar aí na obra um gatilho para você visitar o cliente. O que você acha de eu visitar aí? A gente visita a obra, eu dou uma olhadinha sem compromisso. Enfim, às vezes eu dou alguma dica, alguma coisa que você pode melhorar a performance da impermeabilização do local. Então, ter sempre ganchos para manter contato com o cliente, para se mostrar interessante ao cliente. Certo. Aí eu te faço uma pergunta. Quando você faz consultoria para os seus clientes, você também mexe na gestão comercial, né? No departamento comercial? Sim, eu mexo na gestão comercial. Geralmente as empresas não têm controle de orçamentos, não tem essa classificação e qualificação dos orçamentos, das ofertas. Eu entro também na parte de precificação, que é um item que muitas pequenas e médias empresas pecam, porque, por exemplo, empresa de projeto, o empreendedor, o dono da empresa, tem o costume de tirar os valores da cabeça. Então, às vezes, ele está cobrando mais do que deveria cobrar, ou está cobrando menos e não está ganhando dinheiro. Então, eu entro nessa parte. A gente também dá treinamento para vendedor. Então, a gente entra desde o início do processo, os gatilhos mentais, que eu estou curioso para ouvir sobre gatilhos mentais. Vou contar no final, hein? No final, fica aí que eu vou contar. Não saia daí. Até o fechamento do projeto, porque depois de você fazer o orçamento, definir o escopo técnico, o escopo comercial, passar por todo esse processo de maturação do projeto, de maturação dessa fase pré-fechamento, você tem a negociação. Então, é muito importante nesse processo todo que as informações sejam muito claras,
que não exista nenhuma aresta, nenhuma ponta solta, porque essas pontas soltas podem virar problemas no futuro. Ou insegurança para o cliente, né? Exato, exato. E quais são os maiores erros que você encontra quando você está dando esse tipo de consultoria para a área comercial? Olha, primeiro precificação, como eu falei, que é o cara que tira os valores da cabeça dele. Quando eu sento com o cliente para ver, me fala o preço que você fechou o seu último projeto. Quantas horas você gastou? Primeiro que ele não sabe quantas horas ele gastou. Horas? Se você é uma empresa de engenharia, você deve ter um controle de horas. Ele não tem esse controle de horas. Então, a gente começa a fazer o cálculo, o preço horário, o custo horário que a empresa dele tem e qual que seria um valor formidável de venda para cobrir os custos e trazer lucratividade para a empresa. Eu encontro erros na proposta, na forma como o cliente apresenta a proposta, que é aquilo que você mencionou que foi espetacular, que é você separar o que o cliente pediu do que o cliente precisa e aí você fazer esse sell-up, ou seja, aumentar seu ticket médio. Tem ainda a forma como o cliente ele vende o projeto, que é o diálogo, né? Eu costumo dizer que você precisa falar vários idiomas. Então, se eu falo com o comprador, eu não vou falar sobre a formulação química do componente que vai na parede. Se eu for falar, eu vou falar da parte comercial. O comprador quer desconto, ele já recebeu da engenharia os fornecedores que estão homologados e as propostas que ele tem liberdade para fechar. Então, se tem lá 3 propostas, ele quer só falar de valores. Uhum. O engenheiro, ele quer entender o que eu incluí no escopo, ele quer entender de cálculo, ele quer entender de metodologia. O dono da empresa, ele tem outras preocupações, então esse também é um erro, o erro de comunicação. E falando em comunicação especificamente, antes de você fazer a próxima pergunta, o que você diz a respeito disso? De comunicação com o cliente? Como você comunica com o cliente quando você está dentro de um processo comercial? Primeiro que eu tento ler o cliente. Eu tento encontrar um ponto em comum com ele. Porque a gente precisa ter uma conexão. Porque no fundo, mesmo tendo CNPJ, no fundo é uma pessoa que está comprando. E eu sou uma pessoa vendendo. Então, é uma pessoa lidando com outra pessoa. Claro que tem vários fatores, né, que usam como parâmetro para uma tomada de decisão. Como você falou, precificação, condição de pagamento, a questão técnica, tudo isso são fatores importantíssimos. Mas tem o fator humano, a gente não pode esquecer do fator humano. Então, você, em primeiro lugar, ser seguro no que você está oferecendo, você vai transferir essa segurança para o comprador. O comprador também leva bastante isso em consideração, né? A segurança que ele tem na contratação do seu serviço. Então, eu tento me conectar com o comprador. E me conectar é sabendo se ele tem filhos, sabendo se ele gosta de viajar, de forma bem superficial, não de forma invasiva, sabe? Mas eu tento entender um pouquinho mais sobre a vida dele para se fazer marcada. Porque assim como eu, vendedora, tem muitos outros vendedores que ligam para ele, que querem fechar com ele, e eu não quero ser só mais uma, eu não quero que a minha empresa seja só mais uma, então eu quero que ele lembre. Então, a primeira coisa que eu faço é tentar encontrar um ponto de conexão entre nós. E eu sempre fiz dessa forma. Eu sou vendedora desde os 15 anos de idade. Então, eu sempre consegui melhorar a minha performance dentro das vendas, me conectando com aquele ser humano que está comprando, mesmo sendo uma venda técnica. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator, que aí eu vou deixar para o final o gatilho, tá? Para as pessoas não pararem de assistir. Mas o segundo fator é a gente deixar muito claro, como você comentou, tudo que está incluso e o que não está incluso, né? Falando para o cliente, olha, aqui é o que você precisa, aliás, aqui é o que você me pediu, aqui é o que está dentro do que você me pediu, e tem esses itens aqui opcionais. Esses itens opcionais você não precisa contratar agora. Ao longo da nossa prestação de serviço, você pode avaliar se faz sentido ou não, mas está aqui, se precisar. Então, você já vai deixando claro para o cliente que aqueles fatores não estão, mas já está alinhado, ele sabe o custo, sabe que se for necessário incluir, já tem o custo e a previsão para ele já adicionar. E aí depois eu conto sobre gatilhos mentais, tá bom? Boa, boa. Ou seja, o que você começou falando o vendedor, isso é premissa fundamental, precisa acreditar no produto dele. Ponto. Se ele não acreditar naquilo que ele está vendendo, ele não consegue convencer ninguém. Então, essa é a premissa fundamental. 2, precisa esclarecer o escopo sem deixar nenhuma ponta solta. O escopo é esse? Está todo mundo orçando isso? Porque, às vezes, já aconteceu bastante comigo do cliente, toda vez que ele está conversando comigo, ele acrescenta alguma coisa no escopo.
E aí, quando eu mandava o orçamento, eu falava, cara, os outros concorrentes estão orçando a mesma coisa? Tá equalizado, né? Tá equalizado? Porque na última reunião que a gente falou, que a gente conversou, você pediu para acrescentar mais coisa. Isso está bem claro? 3, o cliente já tem a verba disponível para comprar? Ou esse é um orçamento, isso também ajuda na parte de qualificação? Ou esse é um orçamento que a prioridade, o cara vai fechar daqui 3 meses, 1 ano, sei lá o quê? 4, por quanto que o cliente está disposto a fechar esse projeto? Né? Qual que é a verba que ele tem disponível? Você precisa descobrir isso também. E o outro ponto, o último aqui que eu coloco é ofereça sempre algo, né? Crie um ponto de conexão com o cliente, que é o que você falou. Mostre ao cliente que você está interessado em ajudar ele antes de fechar um projeto. Sim, está resolvendo um problema, né? Você está resolvendo um problema. Essa relação, ela cria um vínculo e o cara começa a confiar em você como um parceiro, que no fim do dia, o que o comprador quer, o que a empresa, o que seus clientes querem é ter um parceiro. Alguém que não olhe para o dinheiro que está na mão dele disponível para gastar, mas que entenda o que você acabou de falar, que é a dor que ele tem e que ele sabe que pode contar com você para ajudar a resolver. Muito bom. Estamos já chegando no final. Então, acho que já dá para contar, né? Esse segredo do gatilho mental. João Kleber. Para. Mas vamos lá. A parte do gatilho mental, ela é muito poderosa. Por quê? Quando eu estou fazendo uma reunião com o meu cliente, meu potencial cliente, não fechei ainda aquele trabalho, eu estou apresentando a minha proposta. Primeiro que eu nunca mando, ou quase nunca, né? Às vezes na pressa, ou dependendo das circunstâncias, já acaba mandando proposta pelo WhatsApp. Mas eu sempre priorizo para apresentar a minha proposta via reunião. Então, nessa reunião, eu tenho a possibilidade de apresentar realmente todo o escopo de serviço, explicar passo a passo e fazer o gatilho mental. Gatilho mental é o seguinte: as minhas propostas, ela tem entregáveis, documentos entregáveis, etapas entregáveis. Então, eu tenho lá, por exemplo, estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo. Eu falo assim para o meu cliente: não fui contratada ainda. Eu vou visitar a sua obra para já iniciar o estudo preliminar. Quando eu te entregar o estudo preliminar, eu vou já elaborar o seu projeto básico. E aí eu vou marcar uma reunião com você e vou te entregar. Então, eu já estou colocando para ele que eu fui contratada. Dentro da cabeça dele, eu já fui contratada. Eu não estou falando, se você me contratar, eu vou te entregar o estudo preliminar. Não, eu já vou te entregar o estudo preliminar. Isso é tão poderoso, eu vou fazer uma analogia. Imagina que você é um interessado em comprar um imóvel e eu sou a corretora. Aí você chega para visitar aquele imóvel, você chega para visitar uma casa. E eu começo a perguntar para você: Rodolfo, você tem filhos? Eu tenho 2. Poxa, que legal. Imagina vocês brincando aqui nesse playground. Qual que é a idade do seu filho? Um tem 7, outro tem 2. Olha que bacana, tem uma piscina aqui. Nossa, vocês aqui no domingo, brincando. E aí o que você começa a fazer? Você começa a se ver naquele condomínio, naquela piscina, brincando com seus filhos. Você está ali na sua imagem mental, se vendo. Então, na sua cabeça, você já comprou aquele imóvel. Você começa a imaginar você fazendo uma festa no final de semana, chamando seus amigos para fazer um churrasco lá dentro. Você ainda não assinou o papel de compra, mas na sua cabeça você já comprou aquele imóvel. Isso é muito poderoso. Aí imagina que você visitou 3 imóveis. Desses 3, só uma corretora era ligeira e fez gatilho mental com você e te fez imaginar você dentro daquela casa. As outras 2 corretoras, ou os outros 2 corretores, não fizeram isso. Na sua cabeça, você comprou aquela, porque você já imaginou você vivendo lá dentro. Você já gostou do que você imaginou. Então, você já comprou aquele imóvel, falta só você assinar o documento. Então, eu faço isso com os meus clientes. Quando eu estou apresentando para eles as reuniões, eu falo: eu vou visitar a sua obra, eu vou te entregar esse estudo preliminar, daqui 10 dias você já vai estar com o projeto básico em mãos, então eu já coloco na cabeça dele como contratado. Dica de milhões. Isso é tão poderoso que tem reuniões que a gente faz. Já teve reunião que nós fizemos, que tinha lá coordenadora, gerente, engenheiro, todo mundo envolvido. E eu falando: eu vou visitar a sua obra, porque eu vou ver todos os problemas que você já tem, para o meu projeto não ter aqueles problemas e tal. E eles já começaram: então tá bom, anota o endereço da obra, tá aqui, tal. Olha, já tudo bem, tá tudo certo. Aí a coordenadora falou: gente, só um minutinho, por favor, Priscila, só um minuto. E aí colocou todo mundo no mute e ela começou:
Aí ela voltou. Priscila, que eu tô conversando aqui com o pessoal porque eles disseram que já estão marcando para você visitar a obra, já estão passando dados para emissão de nota fiscal, mas a gente não fez essa definição de quem a gente vai contratar ainda. Não tinha fechado ainda, tinha todo mundo já considerando você dentro do projeto. Sim, eles já me viram indo visitar a obra deles para fornecer e fechar aquele produto. E aí, por fim, deu certo. No dia seguinte, eu recebi o produto, o pedido, porque dentro da cabeça deles eu fui contratada. Então, isso funciona. Comece, se você não acredita em mim, comece a praticar com os seus clientes. Não fica naquela, se você me contratar, eu vou te entregar. Se você me contratar, eu vou fazer. Não, já se coloca como contratado na mente dele. Porque isso é um caminho na frente dos seus concorrentes. Tá aí a dica de milhões. Tá a dica de milhões. Eu tenho uma história que aconteceu comigo há alguns anos. Eu encontrei uma mulher e ela usou os gatilhos mentais. Hoje eu sou casado com ela e tenho 2 filhos. Que no caso sou eu. Eu fiz gatilho mental com ele, minha gente. Quando eu fui ver, tava grávida, tava casando, tava entrando na igreja, uma aliança. É verdade, eu faço gatilhos mentais, cuidado comigo. A Esther que trabalha comigo, eu também fiz gatilhos mentais com ela. Sim. É isso, minha gente. Essa é uma história bacana da Esther, se você quiser contar. A gente tem pouco tempo ainda, mas eu vou contar bem rapidamente. A minha empresa tinha 2 meses só. A minha empresa de montar. A minha empresa vai fazer 2 anos, então a gente já cresceu bastante nesse intervalo, mas no começo eu era sozinha, eu que fazia tudo, né? Eu ocupava todos os cargos dentro da empresa, até a moça do café, da limpeza, do xerox, da proposta, do projeto, eu que fazia tudo. Chegou um determinado momento que eu não conseguia, eu precisava de alguém para trabalhar comigo. Mas como é que você convence uma arquiteta formada, já experiente, a entrar numa empresa que acabou de abrir e abraçar aquela ideia com você, né? Então, o que eu fiz? Eu convidei ela para uma reunião, para uma entrevista. Só que antes de convidar ela, eu peguei o nome dela completo e peguei o número da CAL, né? Que é o número de quem é arquiteto. E coloquei o nome dela dentro do carimbo do meu projeto. Então, o projeto ele tem ali no final um carimbo, que é onde vão os dados, né? De quem está elaborando, da obra e tudo mais. Eu coloquei os dados dela ali. E aí, quando eu fui mostrar para ela o que era um projeto de impermeabilização, o que eu fazia, já estava o nome dela. Eu comecei, Esther, você vai fazer isso, você vai entregar isso para o cliente, você. Puf, contratada. Contratou. E tá comigo até hoje. Beijo, Esther, meu braço direito. Vamos juntas, hein? A Esther é muito parceira. Ela é. Eu fiz um curso, hoje eu tô fazendo bastante propaganda. Tem que colocar esses caras aqui para patrocinar nosso podcast. Da Dale Carnegie. Sobre um curso de vendas, um curso de relações interpessoais, etc. E uma coisa que eles falavam a respeito de gatilhos mentais, você coloca brilhantemente, é a palavra imagina. Que é quando você tira a pessoa da cena daqui, né, da sua frente, coloca ela na cena onde você... E faz a pessoa imaginar ela comprando de você, ela tendo aquele benefício que você está oferecendo dentro da sua oferta. Isso é poderosíssimo. Tem uma coisa... Peraí, antes de dar uma coisa. Sabe por que isso é poderoso? Porque o nosso cérebro não consegue discernir o que foi uma vivência e o que foi uma imaginação. Então, se você quer atingir um objetivo, você tem que se imaginar já com aquele objetivo atingido. Então, se você quer comprar um carro, se imagina dentro daquele carro. Se imagina dirigindo aquele carro. Se você quer emagrecer, se imagina já magro. Se imagina já magra. Se você quer prosperar, se você quer uma família, se imagina naquela posição, não importa qual seja. Porque dentro do seu cérebro, aquilo já foi conquistado. Você já tem aquilo conquistado. E seu cérebro não sabe discernir o que foi uma memória do passado e o que foi um desejo que você projetou, que a gente chama de cocriação. Você cocria uma realidade. Então, por isso que a gente pode usar um gatilho mental, que é a palavra imagina com o seu cliente, para ele se colocar como você está contratado. Perfeito. Aí então vamos lá, a gente chegou até o cliente, ele tem um projeto, a gente orçou, a gente usou os gatilhos mentais, ele decidiu comprar da gente. Aí entrega um bom trabalho, tá, minha gente? Calma, pelo amor de Deus, não é só gatilho, não. Negociação. Chegou a hora de negociar. Existem inúmeras estratégias de negociação que você pode usar, enfim, cada um tem uma estratégia, tem curso, inclusive em Harvard, curso online que você aprende quais são os passos de negociar, tem um monte de nomenclatura complexa. Mas, independente da estratégia de negociação que você vai usar, existem algumas premissas que você precisa discorrer com o cliente antes de você chegar no preço.
né? Que é, por exemplo, o prazo de entrega daquele projeto. Então, calma, antes da gente falar, eu quero um desconto, calma. O prazo de entrega que você precisa, o que eu te ofereci, está de acordo com o que você precisa de mais prazo, menos prazo? Como é que está isso? Porque isso define o preço que você vai cobrar. Se você precisar mobilizar mais gente para entregar um projeto ou um produto mais rápido, você vai gastar mais. Logo, você não pode dar tanto desconto. Então, o prazo de entrega está de acordo? Um ponto. As condições de pagamento. Então, as condições de pagamento que eu coloquei aqui, elas estão de acordo? Está tudo certo? Se não tiver de acordo, isso pode mudar. Se, de repente, você exige 50% de sinal e o cliente fala, posso pagar só 10%, significa que você precisa financiar a obra do cara. Se você precisa financiar, pode ser que você precise colocar um custo financeiro. Isso também impacta no desconto que você vai dar para o cliente. O escopo. Talvez nessa ordem aqui, o escopo seria o primeiro item a gente discutir com o cliente. Tá tudo certo? É isso mesmo que você tá comprando? Porque precisa haver um casamento entre o que você está vendendo e o que o cliente está comprando. Porque às vezes você vende uma coisa e o cliente compra outra. Não, mas eu achei que você ia me entregar tudo. E você, enfim, precisa casar as expectativas, fazer esse elemento de expectativas. E por último, antes ainda do preço, que o óbvio precisa ser dito, multa. Multa. Existem contratos que às vezes os nossos clientes tentam empurrar para a gente com multa. E eu já vi casos, por exemplo, do cliente aceitar uma cláusula de multa que no fim do projeto, qualquer probleminha que tiver, às vezes ele entrega o projeto devendo para o cliente. Então, multa, o meu conselho, é bom consultar um advogado, mas assim, via de regra, eu não aconselho aceitar mais do que 10% do valor de contrato como multa. Multa por atraso de Multa entrega. por atraso, multa por qualquer problema que tiver no contrato. Sempre limita as multas. Num contrato com o cliente, é sempre bom limitar tudo. Por exemplo, condições de pagamento. Eu vou te pagar 20% na entrega da última parte do projeto, por exemplo. Tá, então eu vou te pagar 20% limitado à entrega do projeto e coloca um limitante, quer dizer, se o cliente, por exemplo, tiver algum entregável que ele não passou para você e isso não permitiu que você terminasse o projeto, você vai ficar com esses 20% ad eterno com o cliente? Às vezes você já até gastou essa reserva, esses 20%. Então é sempre bom colocar um limitante. Então, sei lá, 20% a partir do fechamento do contrato, 60 dias a partir do fechamento do contrato. Então, vou te entregar o projeto todo em 30 dias e esses 20% aqui é ao final do projeto ou limitado a 60 dias a partir da assinatura do contrato, por exemplo. É sempre bom deixar tudo bem fechado, tudo bem certinho antes de falar do preço. Falar de preço, aí tem um monte de técnica. Os americanos, eles sempre dividem pela metade. O cara fala, meu preço é 10 mil. O cliente fala, eu pago 8. O americano, ele divide na metade. Então nem para você, nem para mim. Vamos dividir no meio. Então existem várias técnicas. Aí é a gosto do freguês. Eu não vou entrar nesse aspecto, não. Ô, louco, gente. Só dessas dicas aqui já valeu totalmente esse podcast. Então a gente vai ficando por aqui. Porque se você quer ter mais dicas de empreendedorismo, de venda, de comunicação com o cliente, de alavancar o seu negócio, assista os próximos episódios, não é mesmo, doutor? Exatamente. A gente vai ter mais convidados, a gente vai ter mais empreendedores, a gente vai ter mais dicas de negócio. Então, acompanhe a gente. Beijo. Até a próxima.